Olá, pessoal. Hoje eu vou fazer uma apresentação aqui da análise evaluation que nós fizemos aí no Zoom Meeting, dia 13, né, que foi quarta-feira, hoje é sexta, foi quarta-feira à noite, onde tiveram aí mais ou menos umas 30 pessoas inscritas no Zoom Meeting, participaram umas 25 pessoas, várias pessoas aí contribuíram, né, com seu conhecimento, de maneira que a gente conseguisse fazer um cálculo de uma taxa de retorno dos valores que estavam sendo apresentados naquele dia, né? O preço que estava sendo apresentado naquele dia, tá ok, pessoal? Então, eu vou continuar aqui fazendo primeiro uma apresentação das informações, né, da Sanepar, e depois, no final, fazer como é que foi feito o valuation, ok? Ok, então lá vamos começar, né? Nós fizemos uma análise do valuation, né? Fizemos, na verdade, um cálculo de uma taxa de retorno baseado no preço daquele dia, né? E que preço seria adequado num caso pessimista, ok? Iniciando aqui, é só lembrando que a Sanepar é uma estatal, né? Uma empresa de saneamento de Curitiba, onde que o Estado ele tem 60% do capital das ações votantes e no total ele tem 20% do total de todas as ações, né? E, e também lembrando que no Estatuto Social a parcela referente aos dividendos obrigatórios não poderá ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado, na forma da lei aí, ok? Ok, então aqui nós apresentamos aqui o resultado que a Sanepar apresentou no primeiro trimestre de 2020, né? Nós vimos aqui que a receita, né, cresceu 9,9%, e os resultados mais importantes que nós podemos ver aqui, então, foram a receita, né, o crescimento da receita, o lucro líquido que subiu 16%, foi bastante interessante, que pegou um mês de pandemia, mas assim mesmo praticamente a empresa não sentiu os efeitos, né? E o ROI, né, subiu um pouco, de 15,8 foi para 17,7. E outro ponto aqui, a margem líquida também, né, subiu, né, de 20%, uma margem líquida razoavelmente interessante. E a dívida líquida, também outro ponto importante, ela reduziu, né, que estava 1,5, né, no primeiro trimestre de 2019 e passou para 1,3, uma dívida líquida bastante controlada, principalmente por ser uma empresa que tem uma receita bastante perene. O outro ponto que nós podemos ver que é bastante interessante aqui é o seguinte: a empresa, podemos ver aqui que 23% da receita dela está em Curitiba, né? E tem várias cidades aqui, praticamente quase todo o estado, né? Mas o ponto importante que eu queria mostrar aqui é o seguinte: a concessão, né? Então, as prefeituras, ela tem um contrato com as prefeituras, né? E sendo que em Curitiba faltam 28 anos para encerrar a concessão, Londrina 26, então a maior parte aqui nós podemos ver que faltam mais de 20 anos, então tem uma garantia razoável aqui nos períodos de concessão, né? E outro ponto também bastante importante aqui seria a questão seguinte: atualmente ela cobre 100% de fornecimento de água. Então, o que nós podemos ver assim, para crescer na cobertura de água aqui é com o crescimento das construções da população, né? E na coleta de esgoto, não, a coleta de esgoto é 74%, então tem um campo aqui onde a empresa pode investir, e eu acredito que, logicamente, à medida que a empresa fornece coleta de esgoto onde que não tem, o preço do metro cúbico deve aumentar um pouco também, então aumentando sua receita. Outro ponto que podemos ver aqui, que são o número de ligações de esgoto. Nós vemos aqui que as ligações de esgoto, 90% é residencial, né? Comercial é 7%, industrial é bastante pequena, né? E nós vemos aqui que a variação, a quantidade de número de ligações aumentou 1,8% na água, tá?
e na residencial aumentou 4%. Logicamente, como aqui tem uma carência maior, é onde que a empresa está investindo mais, né, nas ligações de esgoto. E aqui nós vemos aqui a segunda parte, que é o volume faturado de água e esgoto. Então nós vemos aqui que apesar de ter subido 1,8%, né, ela cresceu 0,3% o volume de água, né, comparação do trimestre de um ano atrás, né, para este agora. Também podemos ver que a residencial é o grande volume. Então, esse aqui é um ponto que é bastante interessante, que com essa pandemia aqui em março, muitas indústrias fecharam, né, o comércio também, boa parte ficou fechado, mas as famílias, que a grande parte aqui continuam consumindo, né? Então, praticamente o impacto é pequeno na receita de volume faturado, né? Então, aqui ela mostra que o volume faturado apresentou um crescimento de 2,4%. Isso no esgoto, né? O esgoto aumentou o volume faturado aqui. Outro ponto importante é que nesses últimos períodos aí houve uma estiagem bastante grande no sul, né? E o volume das bacias elas estão reduzidas, né? Inclusive saiu uma notícia há pouco tempo aí que a empresa está tendo algumas medidas de contenção, né? Devido ao baixo volume das bacias aí. Então isso aí também pode ter algum impacto no curto prazo no volume faturado de água, né? É importante quando nós vamos analisar uma empresa, a gente olhar sempre o histórico que mostra a gestão da empresa, né? Como é que o seu histórico de crescimento e de lucro aí. Então nós vemos que desde 2011, aqui nós estamos vendo aqui, é a SAP 4, né? Eu vou analisar então a Sanepar 4, tá? Que é a PN. Nós vemos que a receita praticamente dobrou em 11 anos, né? Dobrou não, aliás, quintuplicou, quase que aumentou por 5 vezes a receita, né? Então esse aqui é um ponto importante. O lucro líquido aqui, também nós vemos que praticamente quase que multiplicou por 5 também, né? O lucro líquido. E a margem líquida, nós vemos aí que a empresa está ficando cada vez mais eficiente, né? Vinha de 16%, aumentou, agora nós estamos em 23% a margem líquida. Tá? Então, são esses pontos que eu considero assim, mais importantes no histórico da empresa. Aqui também nós podemos ver o lucro por ação, né? Nós vemos aqui que ela vem crescendo. Logicamente, aqui em 2020 caiu, porque houve no final de março, houve um desdobramento, né, de 1 para 3, né? Então, aqui foi dividido por 3, né? Mas se multiplicasse por 3 aqui, daria um pouco mais do que 2,15 aqui. E o P sobre L, né? Aqui nós vemos também que ela está no nível mais ou menos na média, né? E outro ponto que nós podemos ver aqui, o ROI, né? O ROI também tem aumentado e o EV sobre EBITDA também está bem baixo, bem mais abaixo do que a média aqui. O dividend yield aqui, esse aqui está errado também, né? Mas depois nós vamos ver que está na faixa dos 5,5%, um dividend yield que eu considero bastante interessante. E o payout da empresa, só lembrando aqui, que elas têm variado ultimamente na faixa de 35% a 45%. E o beta também é um fator aqui bastante interessante, que mede a volatilidade em relação ao índice Bovespa como um todo. Então, nós notamos aqui que ela é um pouco menos volátil do que o índice, tá? Isso aqui é um ponto importante para a gente calcular aí a taxa de retorno que a gente acha adequada aqui. Depois nós vamos usar comparar com esse índice aqui. Aqui nós vemos o histórico de preço dela, né? Então nós vemos que ela em 2016 estava negociando preço bem baixo, subiu bastante, né? Até o final de 2019 subiu, né, como a maioria das ações, e agora na pandemia
ela deu uma queda muito grande, tá? Mas eu acho que o mais importante de preço é bem sempre em função do lucro, né? O preço pode subir, mas se o lucro subiu, às vezes pode não estar caro, né? Então aqui o mais importante é a gente ver, é sempre nós olharmos, é um dos pontos para a gente avaliar se está bom para comprar ou não, é o preço sobre o lucro, tá? Então nós vemos aqui que a empresa em 2000, esse gráfico aqui ele mostra a partir de 2018, né? 2018. Não pega antes aqui. Mas a gente vê aqui que 2018 estava com preço muito bom e agora com a pandemia caiu um bocado, né, o preço, né? E nós vemos que ela está abaixo da média. Então, atualmente, ela está com preço, eu diria até que bastante atraente, que está abaixo da média. Se nós vermos a média aqui, está na faixa dos 7, 7,5, né? A faixa poderia estar mais ou menos aqui no 7,5. E hoje ela está 6,5 aqui, o preço sobre lucro. Então, está assim, aparentemente, está com um preço atrativo. E aqui eu fiz uma análise aqui para mostrar como é que é essa situação. Então, nós vemos que o crescimento da receita tem crescido, né, no último ano, 7%. Nos últimos 3 anos, ela tem crescido 8%. E como eu já falei, em relação ao trimestre, foi 9,9%. Sempre importante lembrar que houve um crescimento da receita bastante grande do ano 2018 para 2019, porque houve um reajuste tarifário, né? É bastante grande, um reajuste que estava atrasado, que a empresa ganhou na justiça aí, então ela teve que, além do reajuste normal, anual, teve um reajuste bastante grande, e por isso que também a receita subiu bastante em 2019, né? É por isso que também o preço subiu bastante. Mas o importante aqui é que a receita por ponto, a gente nota que a empresa ela cresceu, né, nos últimos 3 anos, cresceu 5,8% a receita por ponto de água, de água. Né? Se dividir o ponto a receita dividido pela soma dos pontos de água e esgoto, nós vemos que cresceu, né, a receita por ponto. E a empresa também está investindo bastante, né? Ela já informou que até nos próximos 5 anos ela vai investir 5 bi. Nesse último ano ela investiu mais de 1 bilhão, né? Então continua investindo e a gente vê que o crescimento de pontos também, a empresa também está aumentando o número de pontos de fornecimento de água, né? Então ela tem crescido na faixa na média entre água e esgoto de 3% a 2,8%. Isso aqui é um ponto importante para nós considerarmos no valuation, né? E o custo por ponto também não tem crescido muito, né? A receita por unidade de volume de água, então, isso aqui é um ponto bastante importante. Nós notamos que a receita por volume em 2019, no primeiro trimestre de 2019, era 4,60 por metro cúbico. E agora, já no final de 2019, já tinha levantado isso aqui, já com os reajustes, o preço por metro cúbico aumentou para 5,16, que também agora nesse trimestre. Considerando isso aí, se nós olharmos o volume, inclusive se nós analisarmos para os próximos trimestres, no segundo trimestre, e verificarmos que a empresa, imaginarmos que a empresa vai ter 2 a 3% a mais de acréscimo no volume de água, e considerando o aumento do preço por metro cúbico, nós podemos considerar tranquilamente que a receita vai crescer no segundo trimestre uns 8%, e se considerar que o custo, né, unitário e os juros também, os juros com queda, né, inclusive a dívida menor, então ela vai ter um custo de operacional e de juros da dívida menor, ela vai ter um lucro mais do que 10%. E nesse trimestre já foi 17%. Então imagina que esses 2 trimestres ainda vai ter o impacto desse reajuste
que houve no ano passado, né? Então, esse aqui é um ponto bastante importante para a gente analisar no crescimento futuro. Aqui nós vemos os múltiplos, né? O múltiplo, então, o PL hoje está 6,5, né? Como nós já vimos. Isso aí representa, no preço atual, um lucro de 15% sobre o preço, um lucro bastante interessante, né? E o ROI está 17. A margem líquida 23, né, contra 21, que era o trimestre anterior. O DI, o dividend yield 5,4, um dividendo bastante interessante. Isso considerando, eu considerei aqui com payout de 33% e o dividendo de 0,24, que foi o ano passado. Tá? Então, está com dividendo yield. Tá? E se considerar que a empresa vai distribuir este ano, por exemplo, queira fazer caixa, vai distribuir no máximo 25%, ainda assim dá um dividendo de 0,20. A dívida líquida sobre EBITDA, eu já comentei, né, está 1,3. E, bom, se a gente olhar aí os múltiplos, aí comparar com o Décio Bazin aí, que ele informa que é interessante comprar com no mínimo 6%, e sendo que 5% ele já aceitaria, né? Nós vemos que a empresa, no preço atual, está atendendo. Então, está com um dividendo melhor do que uma aplicação financeira, né? Que hoje não chega a 2,6% líquido, né? E o PEG ratio, se eu considerar que ela vai crescer ao longo dos anos, numa média de 5%, ainda ele está abaixo de 1, que seria o critério do Peter Lynch. Então, no longo prazo, eu acho que talvez ainda não atenderia. Mas o PEG, que é o PEG ratio, ele envolve aqui, o denominador é o crescimento mais o dividend yield, tá? Sendo que o PEG só tem o crescimento, né? E nessa fórmula aqui, então já daria 0,62, né? Então eu estaria com um PEG bastante atrativo, né? Nessa fórmula aqui seria bom de comprar também. Mesmo na Graham, o que o Graham informa? Que o PL é interessante que seja abaixo de 15. E a empresa está com PL de 6,5, bastante atrativo, né? E o P sobre o valor patrimonial seria abaixo de 1,5. Então, hoje está com 1,13 e também estaria atendendo. Pela fórmula do Graham, que está aqui embaixo, né? Essa fórmula aqui, que é 22,5 vezes o lucro vezes o VPA, extraindo a raiz quadrada, daria 8,40 o preço máximo. E hoje, dia 13, ele chegou até a 4,32, né? Ontem, se não me engano, parece que fechou a 4,40, né? Hoje eu estou gravando aqui, é dia 15, né? Então, ainda não está muito diferente desse preço aqui. Mas ontem chegou até, teve pessoas que compraram a 4,27, né? Bom, se fizermos uma comparação, né? A Sabesp ainda não tinha, ontem ela apresentou o resultado, né? Que também parece bastante interessante, mas até o final do ano ela não tinha ainda. Nós vemos aqui que a Sanepar, ela está com PL melhor do que a Copasa e a Sabesp, né? Comparando as três aqui. E nós vemos aqui que o preço sobre o valor patrimonial, ela está um pouco abaixo da Sabesp, né? A Copasa está melhor nesse caso, mas o lucro da Copasa está menos atrativo, né? E o ROI aqui, nós vemos que a Sanepar está quase igual à Sabesp, né? E a Copasa já não está com o ROI lá muito atrativo, não. E a dívida líquida, ela está melhor das três aqui. A margem líquida também ela está melhor, e o dividend yield também, a Sanepar está melhor do que as três. E o beta, ela está parecido, né? Assim, a volatilidade está um pouco melhor do que a Sabesp, e nesse caso a Copasa é menos volátil, né? Mas no critério do Greenblatt, se fosse fazer um ranking aqui, a Sanepar estaria em primeiro lugar. É só
Só lembrando, então, o fluxo, a gente, para fazer para calcular uma taxa de retorno, a gente sempre temos sempre que olhar o futuro, né? Fazer uma suposição de qual será o lucro futuro, qual é o fluxo de caixa futuro. Então, normalmente, assim, para o acionista minoritário, o que interessa é o fluxo que vai sobrar para o acionista. Então, normalmente, existem duas maneiras. Ou você faz pelo o fluxo que vai sobrar para o acionista, ou o próprio dividendos. Tá? No fluxo do acionista, eu prefiro sempre olhar essa fórmula aqui do Póvoa, né? Que ele considera a parte... Eu vejo que pessoas que têm feito também fluxo de caixa não consideram a parte do capital de terceiros, né? Isso é fundamental. Tem empresa que usa muito capital de terceiro. Isso tem que ser considerado no fluxo de caixa. Nem tudo que ela investe é do capital próprio, né? Então, teria que ser isso. Mas eu já fiz alguns fluxos de caixa, eu já cheguei à conclusão que, para mim, o mais fácil é fazer em cima de dividendo, principalmente essas empresas que têm histórico de dividendos razoáveis, né? É a melhor maneira, e claro que, mesmo que ela pague pouco dividendo agora, mas no futuro ela teria que pagar mais dividendo, né? Entendeu? Porque senão, qual é a vantagem do acionista? No final, para o acionista minoritário, o que interessa, o fluxo para o acionista interessado, na minha visão, o que interessa é o que nós vamos receber, né, de dividendos. Tá ok? Tá ok? Então, aqui nós entramos aqui numa análise do tiro de que aqui nós participamos, que aí o grupo teve uma participação maior aqui, né, baseado na experiência de cada um, que nós entendemos que poderia ser uma taxa de retorno adequada. Né? Então, nós começamos aqui, que considerei aqui, ou nós consideramos um cenário mais provável. Né? Então, primeiro, a gente entra aqui com o preço, né, de 4,40, que foi o preço, o lucro é 0,74, né, nos últimos 12 meses. Então, com isso, dá um preço sobre o lucro de 5,95, né? Está com um preço de lucro muito bom, né? Abaixo de 6,5 que eu falei, quase 6, um preço de lucro muito interessante. O dividend yield no ano passado foi 0,24, isso aí foi um payout de 32%, e o dividend, aqui foi 0,24 do dividendo, o dividend yield é 5,45, o IPCA aqui está na faixa de 3%, né? Ok? Então, como é que nós fazemos para calcular uma taxa de retorno, né? Então, eu fiz aqui para 100 anos, tá? Considerando sempre o seguinte: primeiro, nós vamos ter um dispêndio inicial, que é a aquisição da ação. E a partir daí nós temos o fluxo, que é do dividendos. E só lembrando aqui, que alguém pode perguntar, mas 100 anos é muito tempo. Mas acontece o seguinte: depois de 40, 50 anos, praticamente, os dividendos não têm influência no preço. Nós vemos aqui, ó, que, por exemplo, só lembrando aqui, está com 13,24 de taxa de retorno. Se eu chegar aqui, ó, vamos lá, do ano 50, do ano 60, do ano 50, de 60 em diante, se eu chegar aqui e apagar tudo, vou pagar, vou dizer que não tinha mais nada. Né? Ainda baixou muito pouco, de 13,7 baixou para 13,19. Então, na verdade, é o seguinte: o impacto maior é nos primeiros anos sempre. Né? À medida que o tempo passa, o impacto do dividendo é muito pequeno. Isso que as pessoas têm que entenderem aí. Olha, de 13,24 baixou para 13,19. Então, depois de 50 anos, praticamente, a influência é muito pequena. Ok, então, continuando aqui, o que nós fizemos? Nós fizemos aqui no mais provável, nós estimamos que ainda ela vai crescer no próximo ano 8%, né? Com um payout de 25%, nós estamos já incluindo que ela vai na pandemia, vai fazer mais caixa, vai distribuir só 25%, que é o de lei, né? Que ela não pode distribuir menos do que isso.
e a partir do segundo ano, então ela começa um pouquinho maior, vai crescer 6%, no terceiro 5%, e aí a partir do quarto ano até o 10º ano, ela vai crescer 4%. E aqui está o payout, né, de 37, 40, 40, a partir do 7º ano consideramos 45%, e a partir do 11º ano, aí eu já fui mais conservador, já notei que tem pessoas que colocam 4,5%, né, na perpetuidade, eu estou colocando 3,5% de crescimento. Eu acho que está até conservador aqui, mas é interessante para a gente não correr risco também, né? E considerando que o payout, claro, aí se a gente considerar que a empresa não vai mais crescer, quer dizer que ela vai distribuir praticamente boa parte do lucro, né? Poderia até colocar a distribuição de todo o lucro aqui, né? Isso aqui vamos deixar para uma fase otimista aqui, né? A mais provável, nós vamos considerar aqui, então, que ela vai distribuir 70% do lucro e 30% ela vai revestir aí para atender ao seu público, tá? Com isto, deu uma taxa de retorno de 13,24, que eu considero bastante interessante aqui, né? Então, eu considerei o seguinte, o pré-fixado 2031 subiu um bocado que nós vimos aí, né? Mesmo a Selic caído 3%, depois que a Selic caiu, subiu até mais o pré-fixado aí, devido aos problemas políticos internos e à pandemia, né? Com isso, 13,24 menos 8,30 dá um prêmio de 4,94. Então, nós estamos com um prêmio, se for esse cenário provável, com um prêmio de 4,94% acima da pré-fixada de 2031. Claro, no mínimo, nós temos que, como é risco, nós temos sempre que fazer uma aquisição com um prêmio acima do pré-fixado do 2031. Senão é melhor nós colocarmos o dinheiro no pré-fixado, né, que aí não tem risco. Se nós considerarmos que para o índice IBOV como um todo, as empresas que compõem IBOV seriam um prêmio mínimo de 6%, então, se eu dividir o 4,94 por 6, daria um fator de risco de 0,82. Então, 0,82 vezes 6 dá 4,94. Então, o beta aqui está com 0,82, que ele está bastante parecido com aquela volatilidade que eu mostrei naquele gráfico anterior, né? Então, nesse cenário aqui, aparentemente, esse preço está interessante fazer aquisição. Nós vemos aqui que numa Selic de 3%, ela está com 441%, né, da Selic, ou 341% acima da Selic. Então, está com uma margem bastante grande em relação à Selic atual. Depois nós fizemos 3 cenários, né? Então, esse foi o cenário mais provável. Aí nós tivemos um cenário aqui, vamos dizer, um cenário mais otimista. No cenário mais otimista, nós colocamos aqui que ela vai crescer 12%, aqui ela cresceria 7%, ela continua aqui, né, com 5%. Aqui nós já não mudamos, vamos colocar aqui, nós colocamos 7%, aqui 6%, nesse cenário otimista, e aqui nós colocamos 80%, né, considerando que a empresa vai distribuir mais ao longo na perpetuidade, né? Que não tem por que ela distribuir pouco, ela não vai investir mais, né? Então, com isto, daria um cenário, no cenário otimista, de 14,27. Nós vamos colocar aqui no cenário 14,27. Ok? Agora nós montamos também um cenário pessimista. Um cenário pessimista, ela é uma empresa estatal, nós temos riscos com essa pandemia, a empresa pode, vamos dizer, ter inadimplência, ela não cobrar assim das pessoas carentes, né? Fazer, vamos dizer assim, dar um benefício. Então, vamos dizer, num cenário pessimista, até numa estiagem, né? Ela poderia 15%, que a gente considera até bastante pessimista, né? Já que praticamente o volume não vai cair, né? O volume de água ela vai continuar mantendo, né? Então nós colocamos um cenário pessimista de
de uma queda de 15% no crescimento do lucro, e no segundo ano uma queda de 5%, e aqui depois seria 5%, né? Ou vamos colocar 4% aqui, tá? E aqui nós vamos baixar para 70% novamente. Com isto, nesse cenário pessimista aqui, e aqui também aqui nós colocamos 40%. Vamos colocar aqui um cenário bem pessimista aqui, tá? Então, deu 10,72% a taxa de retorno. Então, nós vamos colocar aqui, pessimista, 10,72%. Aí depois nós fizemos aqui o seguinte, vamos ver qual é a probabilidade de ocorrência desses cenários aqui, para a gente ter uma taxa de retorno final aqui. Bom, claro que o mais provável é ser um pouco mais alto que os outros, né? Então nós colocamos 40% no cenário mais provável, aí nós colocamos um cenário otimista 30% e o pessimista 30%. Com isso, na taxa final aqui deu 12,79. Ok? Então esse seria uma taxa de retorno final que ainda aparentemente está uma taxa de retorno razoável, né? E aqui, outra maneira de olhar é a seguinte, bom, neste preço atual, qual é a nossa margem de ganho? Então, no mínimo, se não ser cenário pessimista, se acontecer, não for bom nos seus 2 primeiros anos, estiver ruim, ainda nós teremos uma taxa de retorno de 10,72. E aqui está errado aqui, no otimista, 14, então a nossa taxa de retorno varia, nós vamos comprar na 4,40 um ativo que nós podemos ter uma taxa de retorno variando entre 10,72 a 14,27, que também me parece assim interessante, né? E se a gente notar, bom, mas vamos dizer o seguinte, então 10,72 seria, vamos colocar aqui, R$10,72 seria um crescimento de 7,6, bom, nós vemos aqui que está parecendo próximo, então seria nesse nível de 2,79, estaria aqui com um crescimento não muito grande, né? Que é bem possível isso aqui, bem possível. É uma média que nós encontramos aqui, vamos dizer assim, né? E um fator de risco de 0,75 que também não é ruim, né? Baseado numa empresa que tem uma perenidade de receita e de lucro, também não é ruim, apesar de ser uma estatal, né? Que sempre tem risco, né? Mas não está ruim. Agora vamos dizer o seguinte, bom, mas o investidor não quero correr risco, eu acho que eu vou trabalhar, eu acho que vai ocorrer esse cenário pessimista. Se o investidor achar que o cenário pessimista é o que ele compraria, então 4,40 está caro, né? Então, nesse cenário pessimista aqui, o investidor teria que comprar uma faixa de 3,5, né? Seria uma faixa de 3,5, seria, eu acredito que se fosse um cenário pessimista, aonde que vai ocorrer mesmo, vamos colocar menos 15 aqui, né? Eu compraria, eu compraria, olha, eu acredito que vai ocorrer esse cenário pessimista aqui. Vamos dizer assim, eu acredito que vai ocorrer esse cenário pessimista aqui.
Então, nesse cenário pessimista, seria 3,50 um preço melhor para comprar, né? Bom, pessoal, então foi isso a análise que nós fizemos aqui, com contribuição de todos. Foi um meeting bastante interessante, que depois de, agora, nesse período de pandemia, até bastante interessante, que o próprio Zoom Meeting, para fazer um trabalho em grupo, é 40 minutos, né, de tempo grátis, né? Mas nesse período de pandemia, a maioria desses meetings aí, eles estão liberando para tempo livre, né? E nós ficamos praticamente 2 horas conversando, e depois conversamos de vários ativos, várias pessoas com algumas dúvidas, e conversamos bastante, foi bastante interessante. Então, foi 2 horas de meeting, e a gente pretende aí fazer um outro, de que a gente possa, todos contribuindo, ganhar mais experiência, ok? Então, vamos encerrar por aqui e bom investimento a todos.